Boa tarde a todos, eu sou Reginaldo da Silva dos Santos, faço parte da equipe técnica da CCA Bernardon e farei a apresentação de mais este painel tributário que tem como tema central a revisão da legislação das contribuições do PIS, PASEP e da COFINS. Como todos bem sabem, nos últimos meses essas contribuições estão em evidência por conta do resultado do julgamento dos embargos de declaração do recurso especial 574.706, que foi julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, ocorrido no último dia 13 de maio desse ano, e a decisão final foi no sentido de que o ICMS a ser retirado da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS é o destacado na nota fiscal, de forma contrária ao que pretendia a Fazenda Nacional. E também modulou os efeitos da decisão, determinando que a sua aplicação se dá a partir de 15 de março de 2017, ressalvados os direitos daqueles contribuintes que já tinham ingressado com a ação antes dessa data. Então, durante a nossa apresentação, no momento oportuno, iremos fazer os comentários pertinentes a esta decisão. Com relação à legislação das contribuições PIS e da COFINS, a legislação que rege essa matéria já vem de longa data. Nós temos no caso das contribuições do PIS-PASEP, que teve início na década de 70, através da Lei Complementar 770, depois veio a lei número 9.718 de 98, essas duas são legislações do regime cumulativo, e o regime não cumulativo do PIS-PASEP foi instituído através da Lei 10.637 de 2002. E por último, também o PIS foi instituída com a sua incidência na importação através da Lei 10.865 de 2004. A COFINS, da mesma forma, a Lei Complementar 70 de 91 instituiu a COFINS, antigo Fin Social. A Lei 9.718 de 98 regulou também essa contribuição, assim como ocorre com o PIS. E a instituição do regime não cumulativo, ele foi instituído a partir de fevereiro de 2004, através da Lei 10.833 de 2003. E a COFINS importação também tem a mesma base legal, a mesma matriz legal do PIS, que é a Lei 10.865 de 2004. Como a legislação dessas contribuições é muito extensa, no ano de 2019 a Receita Federal procurou efetuar uma consolidação de todas elas, através da edição da Instrução Normativa 1911, de 11 de outubro de 2019, e que resultou numa publicação com mais de 760 artigos. Então vejam bem que essa legislação é extensa, ela é complexa, e até hoje, embora passado muitos anos, não se tem ainda, com relação a alguns detalhes que nós vamos ver mais adiante, definições claras por parte da própria Receita Federal. Ainda só com relação à legislação, cabe destacar que, a título de informação só, tem um projeto de lei que visa a unificação das contribuições do PIS e da COFINS, é o projeto de lei 3.887 de 2020, e que ele busca criar uma nova contribuição que vai se denominar de CBS, que é a Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços. Por enquanto, esse projeto de lei está tramitando e não se tem ainda uma previsão de quando será aprovado, de que forma ou se vai ser aprovado. Bom, com relação a regimes de tributação, hoje praticamente nós temos em vigor, de forma bem clara, dois regimes de tributação das contribuições do PIS e da COFINS, o regime cumulativo e o regime não cumulativo. O regime cumulativo é o mais antigo, é o que nós vamos começar a falar por ele, é o que foi instituído no início dessas contribuições. No regime cumulativo, ele sempre foi denominado como tributação em cascata. Por quê? Porque ele não prevê o aproveitamento das contribuições pagas na etapa anterior. Então, o contribuinte ele faz a tributação da sua receita, com base que é o faturamento, e não tem direito a se ressarcir de créditos das etapas anteriores. Por isso, denominado de tributação em cascata. É lógico que a tributação sempre é prevista uma série de ajustes, exclusões,
estão na legislação. No caso das contribuições do regime cumulativo, embora a legislação não autorize o aproveitamento dos valores pagos na etapa anterior, nós temos a questão das empresas que são produtoras de produtos com destinação para exportação, que exportam produtos, elas podem fazer a adjudicação do crédito presumido de IPI através da DCP. Então, todas as empresas que adquirem insumos no mercado interno para produzir mercadorias que serão exportadas, têm direito à adjudicação do crédito presumido através do DCP, que é o demonstrativo de crédito presumido, que a entrega é trimestral. Então, quando eu disse antes que não tinha aproveitamento, mas tem uma exceção nesse caso. Como eu disse então no início, o regime cumulativo, ele tributa toda a receita da pessoa jurídica. E qual é essa receita que é tributada? É o faturamento, né? Então, de acordo com a legislação em vigor, o conceito de faturamento, receita bruta, está lá na lei complementar 1598 de 77. Decreto-lei 1598 de 77, com as alterações que foram trazidas pela Lei 12.973 de 2014. E qual é o conceito de receita bruta que nós temos? É o produto da venda de bens nas operações em conta própria, o preço da prestação de serviços em geral, o resultado auferido em operações em conta alheia, no caso comissões, e pela Lei 12.973 de 2014 foi inserido o inciso 4º, que ele prevê o seguinte, que compõe a receita bruta, as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não compreendida nos incisos 1 a 3 desse artigo 12. Então, o que significa? Esse inciso 4º, ele começa a ter uma extensão bem maior, né? Porque, a princípio, receita bruta, faturamento é tudo aquilo que a jurídica, dentro da sua atividade, do seu objeto, cobra quanto aos seus clientes, emite notas fiscais, faturas, a venda de mercadoria, a venda de produtos, a prestação de serviço, comissões que são prestadas quando o objeto da pessoa jurídica é a prestar serviço de representação. Agora, esse inciso de integram a receita bruta as receitas da atividade ou objeto da pessoa jurídica não compreendido no inciso anterior, passa a gerar dúvida de interpretação, até deixando muitos contribuintes inseguros. Até o momento não se tem, assim, de forma clara, por parte da Receita Federal, uma definição da extensão desse inciso. Mas, por exemplo, pode dar a interpretação de que uma empresa que recebe, por exemplo, bonificações dos seus fornecedores, a bonificação ela faz parte do objeto da pessoa jurídica, ela compra mercadoria, revende, e essa bonificação estaria inserida. Por esse inciso, haveria incidência das contribuições dos PIS da COFINS no regime cumulativo? É uma discussão que fica em aberto para as empresas analisarem. Com relação à receita bruta, né, não se inclui na receita bruta os tributos não cumulativos cobrados de forma destacada do cliente na nota fiscal, que no caso IPI, o ICMS-ST e outros casos que houverem. Então, a receita bruta não integra a receita bruta os impostos cobrados de forma destacada, tanto para fins tributários quanto para fins contábeis. Ainda na sequência do regime cumulativo, como eu disse no início, é a receita bruta, a base de cálculo da tributação, com as deduções, as exclusões permitidas pela legislação. Quais são essas exclusões? Não integra a receita bruta para fins da apuração das contribuições, as receitas isentas, as não tributadas, as sujeitas à substituição tributária, as vendas canceladas ou devoluções de vendas e os descontos incondicionais, né? Descontos incondicionais aqui, sempre destacando que há uma questão da comprovação de que esse desconto é incondicional, que não se trata de um desconto financeiro, né? As reversões de provisões e recuperação de créditos baixados como perdas, que não representam ingresso de nova receita, também se exclui da receita bruta. O resultado positivo de equivalência patrimonial,
os lucros ou dividendos auferidos de participações societárias, as receitas decorrentes da venda do ativo não circulante, classificado como investimento, imobilizado ou intangível, e a receita reconhecida na construção, recuperação, ampliação de melhoramento de infraestrutura, vinculada a contratos de concessão de serviço público, e por último também a receita de vale transporte para as empresas da atividade de transporte. As transportadoras têm uma lei própria que exclui que não se incide contribuições PIS da COFINS sobre a receita de vale transporte. Então, no regime cumulativo, ela tem uma simplificação na apuração. Com relação aos tributos, né, eu falei há pouco que não se inclui os tributos do regime não cumulativo cobrados destacadamente do contribuinte. Ocorre que, como eu disse antes, essa decisão do Supremo Tribunal Federal é que ficou definido que o ICMS destacado nas notas fiscais também não integram a base de cálculo das contribuições. E essa decisão já está com reconhecimento por parte da Receita Federal, onde, através do parecer 10 da COSIT de julho de 2021, a Receita Federal reconheceu que, na apuração da contribuição do PIS/PASEP, incidente sobre a venda, o valor do ICMS destacado na nota fiscal deve ser excluído da base de cálculo, visto que não compõe o preço da mercadoria, ou seja, a Receita Federal já está acatando essa decisão. Da mesma forma, a Procuradoria já ratificou essa interpretação e essas decisões de que não há mais que se falar sobre risco de tributação do ICMS, da exclusão do ICMS ou não. A Procuradoria, por último, através do parecer SEI 14.483 de 2021, também reconheceu que, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do tema 69 da repercussão geral, o ICMS não compõe a base de cálculo de incidência das contribuições do PIS e da COFINS. Ou seja, as empresas do regime cumulativo também têm o direito da exclusão do ICMS. Essa, como eu disse no início, os efeitos dessa exclusão retroagem a 15 de março de 2017 e as empresas que ingressaram com ação judicial até aquela data, elas podem retroagir 5 anos da data da ação. Alguns casos, se o processo é muito antigo, chega a 10, dependendo da decisão judicial. É lógico que a Receita Federal ela já externou seu entendimento de que, para o contribuinte fazer jus a repetir o indébito em função dessa decisão, aquele contribuinte que não ingressou em juízo, ele deverá fazer todos os procedimentos de retificações dos últimos anos até a data limite que lhe cabe, e proceder nas retificações de DCTF, de ECF, e fazer então o trâmite legal para obter o direito a restituir aquilo que foi pago indevidamente. Tá ok? Na sequência, com relação ao regime cumulativo, o regime cumulativo, em termos de tributação das suas receitas, ele prevê a tributação pelo regime de competência, que é a regra geral, e também existe uma opção para os contribuintes dentro do regime cumulativo, que é a opção pelo regime de caixa. É lógico que o contribuinte que adota o regime de caixa para tributar as suas receitas, de forma geral, ele é obrigado a adotar esse regime também para o imposto de renda e contribuição social. E ao fazer a adoção pelo regime de caixa, ele deve fazer controles na sua escrituração contábil que demonstrem mensalmente a origem da receita que foi tributada pelo regime de caixa, duplicata a duplicata, cliente a cliente. Também, ainda dentro do sistema de tributação da receita do regime cumulativo, nós temos aquelas empresas que prestam serviço ou vendem mercadorias para pessoas jurídicas de direito público ou de economia mista. Então, a legislação prevê que, no caso de construção, empreitada ou fornecimento a preço pré-determinado de bens ou serviços contratados com pessoas jurídicas de direito público, empresa pública, sociedade de economia mista e a sua subsidiária,
pagamento das contribuições do PIS, da PASEP e da COFINS poderá ser diferido pelo contratado até a data do recebimento do preço. Nesse caso aqui, não há necessidade que tenha que se aplicar para imposto de renda e contribuição social também, porque é uma legislação, um artigo específico só do PIS e da COFINS. Ainda com relação à tributação pelo regime de caixa, existe também uma outra previsão legal, que é aquelas empresas que fazem fornecimento, contratos de longo prazo, elas podem optar em tributar as receitas desses contratos de longo prazo também pelo regime de caixa. Então, dentro do regime cumulativo, a pessoa jurídica tem a opção de adotar o regime de competência de forma geral para todas as suas receitas, ou ela pode adotar o regime de caixa para todas as suas receitas, ou adotar o regime de caixa apenas para as vendas para o órgão público ou contratos de longo prazo, e adotar o regime de competência para as demais receitas. Então, fica a critério da pessoa jurídica a opção por um dos sistemas de tributação. É lógico que esse sistema, a opção exercida, ela vale para todo o ano calendário, né? Então, o contribuinte ele não pode fazer alternância de opção durante o exercício. Optou em janeiro pelo regime de caixa para todas as suas receitas, vai ter que ir até dezembro. Se pretender mudar o regime de tributação no ano seguinte, de caixa para competência, ele vai ter que oferecer a tributação na passagem do regime de caixa para competência, vai ter que oferecer a tributação todas aquelas receitas que ainda não foram tributadas pelo regime de caixa. Se ele mudar do regime de competência para caixa, não há nenhum ajuste inicial, apenas entrar no controle das receitas do período do regime de caixa, que serão assim tributadas. Com relação à tributação, nós temos a questão das alíquotas, né? As alíquotas das contribuições do PIS e da COFINS no regime cumulativo, elas são variadas. A regra geral é a alíquota de 0,65% para o PIS/PASEP e 3% para a COFINS. Então, essa é a regra geral. No caso das instituições financeiras, tem uma alíquota especial de COFINS de 4%, né? E nós vamos ver depois que existe mais outras alíquotas diferenciadas também dentro do regime cumulativo. Com relação à folha de salário das instituições isentas e sem fins lucrativos, elas recolhem apenas o PIS/PASEP. Tá? Então, as instituições sem fins lucrativos, isentas, recolhem apenas o PIS/PASEP, que é da ordem de 1% sobre a folha de salário, assim entendido o total da remuneração paga aos trabalhadores. Então, salários, gratificações, comissões, adicional de função, ajuda de custo, aviso prévio, adicional de férias. Então, toda a remuneração do trabalhador está sujeita a 1%, e só não integra essa remuneração o aviso prévio indenizado, o fundo de garantia pago diretamente ao empregado e a indenização por dispensa dentro dos limites legais. Pois bem, agora nós vamos ver, assim, dentro do regime cumulativo ainda, quais são aquelas empresas que continuam obrigadas a recolher o PIS/PASEP e a COFINS pelo regime cumulativo, independente do regime de tributação, se lucro real ou presumido. Em termos do primeiro bloco, nós temos as empresas do setor financeiro, mercado financeiro, bancos, corretoras, distribuidoras de títulos de valores imobiliários, as empresas de arrendamento mercantil, seguros privados, as empresas que têm objeto a securitização de créditos imobiliários. Então, essas todas do setor financeiro, elas têm um regime próprio de apuração das contribuições, que é intitulado regime cumulativo, embora eles tenham direito a fazer algumas deduções da base de cálculo das suas receitas. Depois nós temos ainda dentro do que obrigado ao regime cumulativo as operadoras de plano de assistência à saúde, todas as empresas do lucro presumido ou arbitrado, elas são regime cumulativo. Os órgãos públicos e autarquias e fundações também têm um regime próprio. As sociedades cooperativas, exceto de produção agropecuária e consumo, também são regime cumulativo. E as empresas de vigilância
e transporte de valores. Então, essas empresas todas, essas continuam sujeitas ao regime cumulativo, como eu disse, independente do regime de tributação, lucro real presumido. Depois nós temos na sequência, determinadas receitas que continuam sendo tributadas pelo regime cumulativo. Então, essas receitas, auferidas pelos contribuintes, independente do regime de tributação, elas são tributadas pelo regime cumulativo. Quais são? As receitas sujeitas à ação tributária, as vendas de veículos usados, por concessionárias de veículos, revendas, empresas que têm no objeto a compra e venda de veículos. Então, elas vendem veículos e recebem veículos usados na troca ou compram para revender. Existe uma forma de tributação onde elas tributam apenas a diferença entre o valor da venda e o custo de aquisição. E essa tributação dessa diferença, ela se dá através do regime cumulativo, 0,65% e 3%, mesmo que a empresa esteja no lucro real. Também está sujeito ao regime cumulativo uma série de outras receitas, as receitas de serviços de telecomunicações, vendas de jornais e periódicos, as receitas submetidas ao regime especial das empresas do mercado de energia elétrica, serviços na área médica, hospitais, pronto-socorros, banco de sangue, serviços de educação infantil, ensino fundamental, médio e superior, também é cumulativo. As receitas das empresas de lojas Zona Franca de Manaus, o serviço de transporte coletivo efetuado por empresas de linha aérea, transporte de passageiro e de táxi aéreo, também é cumulativo. As receitas relativas à edição de periódicos e informações contidas em listas fornecidas a assinantes também é cumulativo. As receitas de transporte coletivo de passageiro, rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário, as receitas com serviços com aeronave, inclusive para a aviação agrícola, as receitas de call center, telemarketing, também é regime cumulativo. As receitas de execução por administração empreitada ou subempreitada de obras de construção civil, todas essas receitas aí são regime cumulativo. As auferidas por parques temáticos e serviços de hotelaria, feiras e eventos, as receitas de correios e telégrafos, as receitas de concessionárias de operadoras de rodovias, aquelas de agências de viagem e turismo, as receitas com desenvolvimento de software, locação ou venda de software, exceto o software importado, ou seja, o software importado, ele só é cumulativo se a empresa estiver no lucro presumido. As receitas da comercialização de pedra britada e areia de construção civil também é cumulativo. E as receitas decorrentes da alienação de participações societárias. Então, todas essas receitas aí, mais outras, elas, independente da forma de tributação da pessoa jurídica, se lucro real ou presumido, é cumulativa a tributação, 3% para a COFINS, 0,65% para o PIS. Depois, na sequência ainda, nós temos ainda dentro do regime cumulativo aquelas receitas sujeitas à alíquota zero das contribuições. Então, nós vimos lá no início que a gente exclui da receita bruta todas aquelas deduções permitidas e também nós temos as receitas dentro do regime cumulativo que são tributadas pela alíquota zero. Como regra geral, as receitas do cumulativo e não cumulativo alíquota zero são as mesmas. Mas nós temos aí receitas tributadas pela alíquota zero, lá na tabela, se acessar a FD Contribuições, lá o manual, na tabela 4.3.13 está lá toda um rol das mercadorias que são tributadas pela alíquota zero. Então, algumas especiais que a gente traz aí para exemplificar seria o artigo 1º da Lei 10.925, de 2004, onde nós temos adubos, defensivos, sementes, corretivos de solo, feijão, arroz, inoculantes agrícolas, farinha de milho, farinha de trigo, pintos de um dia, leite, inclusive em pó, os queijos, o trigo, papel higiênico. Nós temos também as carnes bovinas, suínas e ovinas e caprinas e de aves, todas com tributação alíquota zero. Os peixes, o café,
né? Açúcar, óleo de soja, manteiga, papel higiênico. Então, uma série de produtos, né, que estão lá na tabela da Receita Federal e que são tributadas pela alíquota zero. Então, o contribuinte, né, ele deve periodicamente revisar toda a sua matriz de tributação para ver se lá dentro do seu sistema a parametrização está efetivamente de acordo com a legislação. E essa revisão da parametrização do sistema ela deve ser feita de forma periódica, né? Porque a gente sabe que muitas vezes o pessoal mexe no sistema ou altera algum dado e isso pode afetar a parametrização de tributação de determinados produtos. Vejam que os produtos com alíquota zero são um rol bem extenso, né? Depois nós temos ainda outros produtos com alíquota zero, lá da Lei 10.865, né? Do artigo 28 da 10.865, lá prevê também ter alíquota zero para papel destinado à impressão de jornais, impressão de periódicos, produtos hortícolas, aeronaves, sêmens e embriões, livros, calculadoras e vários outros produtos destinados a pessoas com deficiência especial, então, principalmente deficiência visual. Então, tem uma série de produtos com alíquota zero que a parametrização do sistema das empresas deve estar bem aferida para evitar tanto a tomada de crédito indevido, quando da compra, quanto a tributação pela saída. Depois ainda, também nós temos produtos sujeitos a alíquota zero, algumas situações como venda para a Zona Franca de Manaus, venda para a área de livre comércio, a parte de combustível para a geração de energia elétrica. Nós temos alguns produtos com programas especiais, onde prevê a instituição de alíquota zero, o programa Caminho da Escola, a venda de veículos adaptados, especiais para fazer serviço de autoescola. Nós temos também a alíquota zero, as comissões recebidas pelas concessionárias na intermediação de veículos da exposição 8703, 8704. Nós temos também a alíquota zero de equipamentos destinados para portadores de necessidades especiais. E tem uma gama de outros produtos que também tem tributação alíquota zero, material no emprego militar, industrialização por encomenda na área da saúde, o drawback integrado também prevê sistema de alíquota zero. Nós temos também alíquota zero nas vendas de bebidas frias por varejistas, né? E aí seria, no caso, para ser considerado varejista, a pessoa jurídica, sua receita bruta decorrente da venda a varejo no ano calendário imediatamente anterior, ela tem que ser igual ou superior a 75% da receita total. Nós temos também a alíquota zero transporte público coletivo municipal, rodoviário, metroviário. Então, tem uma série de legislação que prevê a alíquota zero, né, para fins de tributação. Além da alíquota zero dos produtos, que é todo esse rol de produtos com tributação de alíquota zero que eu acabei de citar, são produtos onde o produto é tributado a alíquota zero, ou o destinação. Agora nós temos aqueles produtos que são tributados com alíquota zero, tributação denominada tributação monofásica. Então são produtos que são, num primeiro momento, eles são tributados por alíquotas especiais pelo produtor ou importador, que tributa com alíquotas majoradas ou alíquotas diferenciadas, e depois o varejista ou o restante da cadeia fica desonerado. Então é a chamada tributação de produtos monofásicos. Nesse rol de produtos com tributação monofásica, onde o varejista ou distribuidor aplica alíquota zero, nós temos veículos e autopeças e pneumáticos, nós temos gasolina, álcool, óleo diesel, biodiesel, temos produtos farmacêuticos, perfumaria, tocador, e nós temos as bebidas frias, no caso só do varejista, né, como eu já tinha falado. Então, em termos de alíquota zero, tá, tem dentro de todo o sistema a previsão de uma série de produtos
onde nós destacamos mais uma vez a necessidade de os contribuintes periodicamente revisarem as suas tabelas, né, de tributação para evitar ou a tributação indevida de produtos serem tributados quando não são tributados ou a tomada de crédito indevida. Tá ok? Pois bem, dando continuidade então ao assunto, nós vamos agora falar sobre receita sujeita à suspensão das contribuições para o PIS, PASEP e da COFINS. Dentro do sistema cumulativo, nós temos também a aplicação de suspensão para algumas situações de comercialização. Quais são essas? Nós temos a venda para a pessoa jurídica preponderantemente exportadora. Então, de acordo com o artigo 40 da Lei 10.865, de 2004, a pessoa jurídica preponderantemente exportadora, ela pode adquirir matérias-primas, material de embalagem e materiais auxiliares com a suspensão das contribuições do PIS, PASEP e da COFINS, quando ela tem o reconhecimento de preponderantemente exportadora. Essas vendas, para que o contribuinte possa efetuar uma venda com suspensão para a empresa preponderantemente exportadora, o cliente, adquirente da mercadoria, ele tem que ter um ato declaratório com reconhecimento desse seu enquadramento. Nós temos também a venda de produtos agropecuários, né? No artigo 9º da Lei 10.925, de 2004, prevê a venda de produtos com suspensão, produtos agropecuários com suspensão. Então, a venda de arroz, o trigo, o milho, outros produtos agrícolas que são destinados à fabricação dos produtos que estão elencados lá no artigo 8º da 10.925, ele pode ser feito com a suspensão. É lógico que no caso do artigo 9º da 10.925 existem condições para a venda, onde o adquirente tem que ser uma agroindústria, tem que ser tributado pelo lucro real e tem que aplicar o produto na atividade agroindustrial. Então, cada situação de tributação com suspensão tem exigências legais, né? Como eu disse, na caso de preponderantemente exportadora, tem que ter o ato declaratório. No caso de produtos agropecuários do artigo 9º da Lei 10.925, o adquirente tem que ser tributado pelo lucro real, tem que ser agroindústria e aplicar o produto como atividade agroindustrial. No caso, nós temos depois também situação de suspensão pelas pessoas jurídicas que estão na cadeia da carne bovina, ovina e caprina, lá, os artigos 32 a 37 da Lei 12.058, onde pode efetuar venda com suspensão dos animais quando venda para as indústrias, né, para os frigoríficos que vão fazer o abate e a comercialização de carne. No caso, nós temos também a suspensão na cadeia do soja. Então, toda a compra do soja e outros produtos ligados à soja tem previsão legal de suspensão, de acordo com o artigo 29 da Lei 12.865. Tem a questão de venda de suspensão também na cadeia da laranja, quando existe a venda do produto destinado à produção de suco para exportação. Nós temos também a suspensão na cadeia da carne suína e de aves, quando venda para os abatedouros, onde vão fazer a venda, o abatimento e produção de carne suína e de aves. Também nós temos vendas com suspensão de desperdícios, resíduos ou aparas, de acordo com o artigo 48 da Lei 11.196 de 2005. Esta venda com suspensão de desperdícios, ela também tem uma condição de que a pessoa jurídica adquirente tem que ser tributada pelo lucro real. Nós temos também outra possibilidade de suspensão, é a venda de material de embalagem utilizado no acondicionamento de mercadorias destinada à exportação. Então, também existe previsão de suspensão. Depois, nós temos várias possibilidades de suspensão, né, situações de suspensão, alguns regimes especiais. Então, aquelas pessoas jurídicas que estão enquadradas no REPES, o Regime Especial de Tributação para a Plataforma de Exportação de Serviços de Tecnologia da Informação, elas podem adquirir insumos ou mercadorias com suspensão.
As empresas que que são detentoras do programa do RECAP, Regime Especial de Aquisição de Bens e Capitais para Empresas Exportadoras, para o Reporto, Regime Tributário de Incentivo à Modernização e Ampliação da Estrutura Portuária, do REID, Regime Especial de Incentivo para Desenvolvimento da Infraestrutura, RETAERO, Regime Especial da Indústria Aeronáutica, o REPENEC, Regime Especial de Incentivo para Desenvolvimento de Infraestrutura da Indústria Petrolífera na região Norte e Nordeste, o RECOMP, Regime Especial de Aquisição de Computadores, o REIF, Regime Especial de Incentivo e Desenvolvimento da Infraestrutura da Indústria de Fertilizantes. Então são todos programas, né, que dentro da legislação das contribuições PIS e COFINS prevêem vendas com suspensão quando o adquirente atende determinadas condições. Então, nesse caso de todos esses programas que eu citei por último, os adquirentes têm que estarem habilitados, têm que ter o ato declaratório de reconhecimento do enquadramento em todos esses programas. Então, um cliente que vai comprar produtos para o programa do REID, ele tem que ter o reconhecimento do REID, um ato declaratório onde diz que aquela empresa está habilitada ao REID, ela pode adquirir os produtos com suspensão das contribuições do PIS e da COFINS. E, de forma geral, como se trata de vendas com suspensão, em todos os casos das vendas com suspensão, é obrigatório constar na nota fiscal, no campo observação, a fundamentação legal da suspensão. Então, as empresas, a preponderante exportadora que adquirem mercadoria, matéria-prima, material auxiliar, material de embalagem. O fornecedor vai efetuar a venda com suspensão e ele vai ter que destacar no corpo da nota fiscal que a venda é efetuada com suspensão ao abrigo do artigo 40 da Lei 10.865 e vai ter que informar o ato declaratório do cliente adquirente, o ato declaratório da Receita Federal que reconhece aquele contribuinte como empresa preponderantemente exportadora. Da mesma forma, todas as demais vendas com suspensão vai ter, é obrigatório constar na nota fiscal o dispositivo legal sobre o qual está sendo aplicado a suspensão da contribuição, ou seja, o motivo pelo qual não está sendo destacado e recolhido as contribuições do PIS e da COFINS. Pois bem, dentro dos regimes especiais, nós temos um para destacar, que é o do regime de tributação do álcool, né? Então, as receitas do álcool, elas têm um sistema de tributação onde o álcool, a alíquota de venda pelo produtor ou importador é de 1,5% do PIS e 6,9% da COFINS. E quando a venda é feita por distribuidor, né, é 3,75% de PIS, PASEP e 17,25% da COFINS. Então a alíquota é pesada. E o álcool, quando é vendido por varejistas, distribuidores, ou varejista, comerciante varejista, é alíquota zero. Só que no álcool existe um regime de tributação especial, né? Então, que é o RECOB. Então, o produtor, o importador, o distribuidor de álcool, eles podem optar pelo regime especial de apuração e pagamento das contribuições do PIS e da COFINS, cujas alíquotas são fixadas em R$ 23,38 por PIS, por PIS, R$ 107,52 para o álcool, isso que está aí em metro cúbico. É lógico que essa tributação dentro do regime especial por metro cúbico ela é bem mais vantajosa do que a tributação das alíquotas normais, como nós citamos antes. E no caso do distribuidor, né? O distribuidor hoje, que ele é optante, sendo optante pelo RECOB, a tributação do álcool, ela fica hoje, atualmente, R$ 19,81 para o PIS, pelo metro cúbico, e R$ 91,10 para a COFINS por metro cúbico. Isto porque, no caso do distribuidor, existe um redutor de 66,10%. Caso contrário, as alíquotas seriam superiores. Então, no álcool, o programa RECOP,
ele permite que tanto o importador quanto o produtor e o distribuidor realizem uma tributação mais branda, sendo optante pelo Recobre. Se ele não for optante pelo Recobre, tem que aplicar aquelas alíquotas que nós citamos no início, 1,5% para o PIS e 6,9% para a COFINS no caso do produtor importador, e o distribuidor 3,75% do PIS e 17,25% da COFINS sem direito a crédito. Então veja que é pesada a alíquota. Agora, como é que funciona o Recobre? O Recobre, o contribuinte, ele pode exercer a opção pelo Recobre até o último dia útil do mês de novembro de cada ano, cujos efeitos só vão ser aplicáveis a partir de 1º de janeiro do ano seguinte. Então vamos supor uma empresa hoje que até esse momento ela não é optante pelo Recobre e ela faz a distribuição de álcool. Vamos falar a distribuição, uma distribuidora. Ela não se enquadra como varejista, porque para ser varejista tem que ter receita bruta do ano anterior de venda para consumidor final igual ou superior a 75%. Então ela é um distribuidor. Ou, se ela não for distribuidor, mas ela não é importador nem produtor, mesmo que se ela não for varejista, ela tem que tributar como distribuidor. Se ela não fez opção até hoje, ela pode optar agora em novembro e os efeitos passam a valer a partir de janeiro de 2022. E como fica o passado? Bom, o passado fica no risco, salvo se ela tributou pelas alíquotas normais que nós falamos antes, que são alíquotas bem pesadas. Pois bem, agora vamos falar um pouco sobre o regime não cumulativo, né? Com o advento das leis 10.637 de 2002, que instituiu o regime não cumulativo para o PIS, e da 10.833 de 2003, que instituiu o regime não cumulativo para a COFINS, as empresas, de modo geral, tributadas pelo lucro real, passaram a ter o direito de descontar do valor das contribuições incidentes sobre as vendas, créditos sobre as aquisições de mercadorias, insumos e outros desembolsos, despesas vinculadas às suas atividades. Então é o regime não cumulativo, né? Que é um regime não cumulativo, mas ele tem uma série de detalhes que a gente vai ver mais adiante. Para fins do regime não cumulativo, o conceito de receita bruta, ele não se restringe apenas ao faturamento. Então, a legislação estabelece que a receita bruta é a totalidade das receitas de vendas de bens em conta própria, prestação de serviços em geral, resultado auferido nas operações contareias e demais atividades, demais receitas objeto principal da pessoa jurídica e todas as demais receitas que a pessoa jurídica oferir. Então, o conceito de receita bruta ele é muito amplo. E aí, nesse caso aqui, nós temos então a questão de quais são as receitas que podem ser excluídas da receita bruta da pessoa jurídica. E, de modo geral, as exclusões elas estão muito paralelas com o regime cumulativo. As receitas isentas, as não alcançadas pela incidência das contribuições, as receitas de vendas com suspensão, alíquota zero, venda do ativo imobilizado, do ativo não circulante, né, classificado como investimento imobilizado ou intangível, a receita de mercadoria com substituição tributárias, as reversões de provisões e recuperações de crédito baixado como perda, o resultado positivo da equivalência patrimonial, os lucros e dividendos que tenham sido computados como receita, as vendas canceladas, os descontos incondicionais, as receitas de transferência onerosa de crédito de ICMS para outros contribuintes, as receitas financeiras e os ganhos de ajuste societário. Então, todas aquelas receitas e ajustes, receitas financeiras e outros ganhos originados de ajuste societário, como ajuste a valor justo, ajuste a valor presente, todas essas receitas ligadas à contabilidade societária, elas devem ser excluídas da base de cálculo das contribuições. Também as receitas de subvenções para investimento, observadas as regras pertinentes à subvenção, ou seja, o contribuinte que ofere uma receita de subvenção, ele
vai reconhecer no resultado essa receita, vai excluir no LALURA, no LACS, mas ao final do exercício ou do período fiscal, ele tem a obrigação de transferir essa receita por uma reserva de subvenção. O não fazendo, a receita é tributável. No caso das contribuições do PIS e da COFINS, segue a mesma regra. Aquela receita de subvenção que ao final do período fiscal não foi transferida para a reserva de subvenção, ela não pode ser excluída da tributação, ela sofre tributação para PIS e COFINS. E também podem ser excluídas da base de cálculo as receitas relativas a prêmio na emissão de debêntures. Com relação a receitas isentas e não tributadas, nós temos a receita de exportação de mercadorias para o exterior, prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliado no exterior, e no caso da prestação de serviço para o exterior, só pode ser excluído da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS aquela receita que gerar ingresso de divisas. Ou seja, a receita que não gerar ingresso de divisas está sujeita à tributação normalmente. As vendas para empresa comercial exportadoras também exclui. As receitas decorrentes de fornecimento para Itaipu Binacional. Então, são todos esse tipo de receitas que não são tributadas. Também não são tributadas as receitas de frete internacional, né? Também são fora de tributação. Com relação à receita bruta, vale aqui para o regime não cumulativo o mesmo dispositivo que foi falado lá atrás no regime cumulativo, qual seja, não se inclui na receita bruta os tributos não cumulativos cobrados destacadamente do comprador ou do contratante, ou seja, não se inclui na receita bruta os tributos não cumulativos cobrados destacadamente. E nós temos agora também, dentro do regime não cumulativo, a mesma decisão da exclusão do ICMS se aplica também no regime não cumulativo. Então, o ICMS, de acordo com a decisão do STF, o ICMS não integra mais a base de cálculo para fins de apuração dos débitos das contribuições do PIS e da COFINS. É lógico que o ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS é só o ICMS incidente sobre as receitas tributáveis. Então, essa exclusão ela se dá item a item, ela não pode ser feita de forma geral. O contribuinte ele tem que fazer a exclusão em cada nota fiscal, de cada base de cálculo, do ICMS que incidiu sobre as receitas tributáveis. O ICMS que incidiu sobre as receitas não tributáveis, não há que se falar em exclusão, porque a receita já não é tributável, né? Então, essa decisão do STF, ela vale também no regime não cumulativo. Depois nós vamos ver mais adiante, nós temos a questão da tomada de crédito. Então, o que acontece? A Receita Federal, né, através do parecer 10, lá de julho, ela manifestou seu entendimento de que, por um lado, o ICMS destacado deve ser excluído da base de cálculo, visto que não compõe o preço de venda da mercadoria. E, na sequência, ela manifestou o entendimento de que, na apuração dos créditos da contribuição, o PIS e PASEP a compensar, o valor do ICMS destacado na nota fiscal deve ser excluído da base de cálculo, visto que não compõe o preço da mercadoria. Embora a Receita Federal tenha manifestado esse entendimento, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não o ratificou. Então, se a gente for analisar lá o parecer SEI, número 14.483/2021, agora de setembro, a Procuradoria ela ratificou o entendimento da Receita de que o ICMS não compõe a base de cálculo da incidência do PIS e da COFINS, mas ela, por outro lado, ela disse que, com relação aos créditos, ela diz que não é possível, com base apenas no conteúdo do acórdão, proceder o recálculo dos créditos apurados nas operações de entrada, seja porque não foi nem poderia ter sido discutido nos autos. Então, a Procuradoria colocou dúvidas sobre essa interpretação da Receita. Hoje, de forma clara, os contribuintes, a exclusão do ICMS das vendas está
definitiva. E com relação à exclusão do ICMS dos créditos, existe uma dúvida que pode a Receita Federal pretender tributar ou não, glosar ou não esses créditos, né? Mas a Procuradoria já externou o entendimento dela de que, com relação aos créditos, não existe nenhum dispositivo legal ou judicial que determine a exclusão do ICMS para tomada de crédito. Tá ok? Pois bem, vamos falar um pouco agora sobre as alíquotas das contribuições no regime não cumulativo. Como regra geral, as alíquotas das contribuições no regime não cumulativo são de 1,65 para o PIS/PASEP e 7,6 para a COFINS. Nós temos também algumas exceções. Por exemplo, como eu disse antes, no regime cumulativo, a tributação, todas as receitas englobam com exclusões previstas em lei. As receitas financeiras, desde 1º de julho de 2015, elas voltaram com a incidência tributária no regime não cumulativo. Só que as alíquotas da receita financeira são diferentes das normais. O PIS/PASEP é 0,65% e a COFINS é 4%. Então, as receitas financeiras no regime não cumulativo, elas são tributadas, né? É lógico que não se tributa aqui no regime não cumulativo as variações monetárias em função da taxa de câmbios, no caso das exportações de bens ou serviços. Então, a variação cambial decorrente da exportação de bens ou serviços ao exterior, ela não é tributada. As variações cambiais decorrentes de obrigações contraídas pela pessoa jurídica, inclusive empréstimos e financiamentos, também não são tributadas, né? As operações, as receitas financeiras decorrentes de cobertura de operações de ED, aquelas operações que visam a proteção de ativos ou passivos da pessoa jurídica, e desde que comprovado que essa receita de ED, ela teve por finalidade a proteção de um ativo, de um passivo mesmo, elas também não são tributadas. As demais receitas, elas são tributadas alíquotas normais. O juro sobre capital próprio, por exemplo, ele é tributado por 1,65 e 7,6, embora seja uma receita financeira. Então, nós temos, então, além das alíquotas normais, nós temos depois as alíquotas especiais, né? Nós temos alíquotas por unidade de medida, né? Vários produtos que são tributados por alíquota de unidade de medida, assim como nós já vimos ali atrás. Nós temos gasolina, óleo diesel, gás, querosene, biodiesel, álcool, bebidas frias. Então, lá na tabela 4.3.11 lá do manual de preenchimento da FD Contribuições, está relacionado todas as alíquotas por unidade de medidas. As alíquotas diferenciadas também, né? Produtos farmacêuticos, pneumáticos, autopeças, veículos automotores, todos esses produtos com tributação monofásica, onde a indústria tributa por uma alíquota maior e o resto da cadeia fica desobrigado, também são alíquotas diferentes daquelas das alíquotas normais. Com relação às bebidas frias, né, existe hoje uma tributação especial, onde é feito um regime não cumulativo, onde as bebidas, refrigerantes, cerveja, tem toda uma tributação normal com alíquotas especiais. E os varejistas, como eu já tinha dito mais lá no regime cumulativo, os varejistas ficam com alíquota zero. É lógico que varejista, represando mais uma vez, aquele que tiver auferido receita com venda para varejo, consumidor final no ano anterior, igual ou superior a 75%. Então, as alíquotas no regime de bebidas é 2,32% para o PIS e 10,68% da COFINS. No caso, na venda para varejista ou consumidor final, existe uma redução, né, de 19,82% do PIS e 20,03% da COFINS, de modo que, quando o distribuidor for fazer a venda para o varejista ou consumidor final, a alíquota do PIS ela cai para 1,86%
e da COFINS para 8,54%. Pois bem, vamos falar um pouco agora sobre os créditos no regime não cumulativo. Então, como eu disse antes, as empresas do regime não cumulativo, elas passaram a ter o direito de tomar créditos, mercadorias, insumos adquiridos e aplicados na revenda ou na produção de bens ou na prestação de serviços. Então, esses créditos nós vamos ver. No caso, nós temos as empresas da atividade comercial. Então, os bens adquiridos para revenda podem ser base para a tomada de crédito, desde que esses bens saiam tributados, sejam revendidos tributados. Então, o contribuinte ele pode tomar crédito sobre o valor de compra do bem, incluindo frete, inclusive sobre o IPI quando não recuperado, ou seja, uma empresa da atividade comercial, se ela adquire um produto que está sujeito ao IPI de uma indústria e ela não é contribuinte do IPI, a base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS é o valor da mercadoria, mais o frete e mais o próprio IPI, certo? Agora, se a empresa é contribuinte do IPI e ela toma o crédito do IPI, então ela não pode somar o IPI na base de cálculo das contribuições. É lógico que no caso das revendas, na atividade comercial, como eu disse, a tributação, o crédito vai estar atrelado ao destino da mercadoria. Nós temos aquelas empresas, por exemplo, que revendem mercadorias do regime monofásico. Então, por exemplo, autopeças, pneumáticos. Então, se a empresa adquire autopeças ou pneumático da indústria ou do importador, que já vem com uma tributação total para toda a cadeia, essa pessoa jurídica, comerciante, ao revender, ela vai vender esses produtos com alíquota zero, porque estão sujeitos ao regime monofásico. Nesse caso, a empresa não faz jus à tomada de crédito sobre esses produtos do regime monofásico, porque a tributação já se deu uma única vez lá no produtor ou importador, e o resto da cadeia o regime monofásico dispensa. Depois nós temos, no caso, a tomada de crédito sobre os bens ou serviços utilizados como insumo na prestação de serviço ou na produção ou na fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustível e lubrificantes. Nós temos ainda assegurado o direito a crédito em outras situações, como também a energia elétrica, térmica ou a vapor consumida no estabelecimento da pessoa jurídica. Aqui, então, no caso da energia elétrica, se ela é consumida no estabelecimento da pessoa jurídica, independente se é comercial ou industrial, ela gera direito a crédito. Também gera direito a crédito, de forma geral, os aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos pagos pela pessoa jurídica utilizados nas atividades da empresa. É lógico que aluguéis de prédios, a empresa comercial, ela tem direito ao crédito normal. Mas as máquinas e equipamentos só quando aplicado na prestação de serviço ou na produção de bens. Com relação, nós temos também a questão de direito à tomada de crédito sobre as despesas de contraprestação de arrendamento mercantil. Também gera direito a crédito. Os bens adquiridos para ativos mobilizados, máquinas, equipamentos e outros bens e que tenham sido adquiridos ou fabricados para locação ou utilização na produção de bens ou na prestação de serviço, eles também geram direito a crédito. Mais adiante nós vamos ver um detalhe especial em relação às máquinas e equipamentos e em relação a prédios. As edificações e benfeitorias em imóveis próprios de terceiros também geram direito a crédito. Os bens recebidos em devolução, cuja receita tenha integrado o faturamento do mês anterior, também geram direito a crédito. A armazenagem de mercadoria e o frete na operação de venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor, também gera direito a crédito. Vale transporte, vale refeição ou vale alimentação, fardamento e uniforme fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explora as atividades de prestação de serviço de limpeza, conservação e manutenção.
E bens incorporados ao ativo intangível adquirido para utilização na produção de bens destinados à venda ou à prestação de serviço. Então, todos esses insumos, itens, eles são geradores de crédito. É lógico que a análise ela não é tão simples assim, né? Se nós formos analisar, para pegar, por exemplo, a parte do ativo imobilizado, né? A legislação estabelece que os bens no ativo imobilizado, os bens adquiridos antes de 1º de maio de 2004 não geram direito a crédito. Então, por exemplo, a pessoa jurídica, ela possui um imóvel, né? E ela está fazendo o crédito pela depreciação. E esse imóvel foi adquirido antes de 2004. Então, esse imóvel não gera direito a crédito porque a legislação veda. Também não gera direito a crédito as aquisições de bens usados. Então, toda aquisição de bem usado não gera direito a crédito. O crédito calculado sobre o encargo de depreciação, ele, no caso de máquinas, equipamentos, a própria prédio, deve ser levado em consideração o prazo de vida útil fixado pela legislação do imposto de renda, ou seja, não pode fazer crédito com base em depreciação acelerada incentivada, não pode fazer crédito com base em taxas societárias superiores às taxas fiscais. E deverão ser também estornados créditos relativos a bens furtados, utilizados ou que não tenham sido aplicados na produção ou revendidos. E é vedado o aproveitamento de crédito sobre a depreciação incentivada. Com relação à parte de ativo imobilizado, nós temos algumas regras especiais. Por exemplo, desde 2012, quando a pessoa jurídica adquire máquinas e equipamentos novos destinados à produção de bens ou serviços, o crédito das contribuições do PIS e da COFINS pode ser realizado de forma imediata. Então, a pessoa jurídica ela pode fazer a tomada de crédito pelo encargo da depreciação ou de forma imediata pela aquisição. Então, desde julho de 2012, as máquinas e equipamentos novos destinados à produção de bens e serviços, o crédito é imediato. É lógico que aqui nós temos que fazer depois um destaque que a Receita Federal ela entende que é somente as máquinas destinadas à produção de bens ou prestação de serviço. Aquelas máquinas que não são empregadas diretamente na produção, mesmo que estando no parque industrial auxiliando, por exemplo, uma máquina que está lá no setor de manutenção, que está no setor de limpeza, se ela não está ligada à produção, ela não gera direito a crédito e de imediato, vai ter que ser pela depreciação. Com relação às edificações incorporadas ao ativo imobilizado, destinada à produção de bens ou à prestação de serviço, existe também uma aceleração na tomada de crédito. E ao invés de fazer a tomada de crédito pelo encargo de depreciação, de 25 anos, o contribuinte pode tomar o crédito à razão de 1,24 Então, as edificações incorporadas ao ativo imobilizado, edificações novas, destinadas à produção de bens e à prestação de serviço, elas podem ser, a tomada de crédito pode se dar no prazo de 24 meses. Ainda dentro do ativo imobilizado, nós temos que os serviços de manutenção e as peças de reposição de máquinas e equipamentos, quando esses itens não tenham sido incorporados ao ativo imobilizado, a pessoa jurídica pode tomar crédito sobre esses itens considerados como insumo. Então, é lógico, somente em relação à manutenção e peças de reposição de máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo, e desde que não tenham sido imobilizados. Com relação aos bens que são construídos pela pessoa jurídica, fabricado ou construído pela pessoa jurídica, ela não pode tomar crédito sobre a mão de obra paga à pessoa física e sobre serviços adquiridos de pessoa jurídica que não tenham sido tributados para fins do imposto de renda. Com relação aos créditos, nós temos aí algumas outras vedações, que muitas delas são óbvias. As aquisições com alíquota zero ou suspensa não geram direito a crédito. As embalagens utilizadas no transporte do produto acabado, a Receita Federal
tem o entendimento que essas embalagens que servem apenas de transporte, elas não servem para embalar o produto, é apenas para acondicionamento do produto, transporte, elas também não geram direito a crédito. Os serviços de transporte de produtos entre estabelecimento da pessoa jurídica também não servem direito a crédito, não geram direito a crédito, mesmo naqueles casos em que muitas vezes a pessoa jurídica efetua a transferência de um produto do estabelecimento produtor industrial para o estabelecimento distribuidor ou comercial. Então tem muitos casos de empresas que têm o estabelecimento industrial e tem estabelecimentos de distribuição. Embora esse frete seja uma extensão da venda, mesmo assim a Receita Federal tem mantido o entendimento firme de que não gera direito a crédito o frete na transferência entre produtos entre o estabelecimento da pessoa jurídica. Também aqueles serviços e insumos utilizados nas operações comerciais ou administrativas também não geram direito a crédito. Pois bem, vamos falar um pouco agora sobre a questão de conceito de insumos. Como eu tinha dito lá, um pouco mais atrás, a grande dificuldade para os contribuintes é ter a definição do que gera direito a crédito ou não dentro das suas atividades. Durante muitos anos, a Receita Federal manteve o entendimento de que o conceito de insumos era o conceito, mesmo aquele da legislação do IPI, ou seja, só gerava direito a crédito das contribuições do PIS e da COFINS, aqueles insumos empregados diretamente no processo produtivo, na prestação de serviço, ou que tenham se desgastado no processo produtivo. Durante esse tempo todo, os contribuintes ingressaram com ações na Justiça, questionando essa interpretação, e hoje, depois de várias derrotas por parte da Receita no Judiciário, a Receita, em 2018, editou o parecer normativo COSIT número 5, onde ela reconheceu uma amplitude um pouco maior para o conceito de insumos. Então, com base nesse parecer, o conceito de insumo para fins de apuração dos créditos da não cumulatividade da contribuição para o PIS, PASEP e da COFINS, ele deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância, sendo que, como critério de essencialidade, ele diz respeito ao item da qual dependa intrínseca e fundamentalmente o produto ou serviço. Então, o critério da essencialidade, aquele item, ele deve ser constituído de um elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhe prive de qualidade, quantidade ou suficiência. E com relação ao critério da relevância, ele é identificável como item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou da prestação de serviço, integra o processo de produção, seja pela singularidade da cadeia produtiva ou por imposição legal. Pois bem, a partir desse parecer normativo 518, houve uma ampliação no conceito de bens que dão direito à tomada de crédito. Mas ela não é geral. A Receita Federal continua até hoje manifestando entendimentos quanto à glosa de créditos tomado pelos contribuintes. Nós temos na questão do Vale Transporte, por exemplo, Vale Transporte, a Receita Federal tem aceito a tomada de crédito dos gastos com Vale Transporte de empregados do processo produtivo, considerando que o Vale Transporte ele tem uma disposição legal que obriga as pessoas jurídicas a arcarem com o custo do Vale Transporte dentro do limite dos 6% da remuneração. Então, os contribuintes eles têm direito à exclusão do Vale Transporte, daquela parcela que fica a cargo da pessoa jurídica, porque existe uma imposição legal. Tá? Então, a solução de consulta 45/2020 assim o reconheceu. Tá?
Depois nós temos a questão do Vale Alimentação. Vale Alimentação, a Receita Federal só autoriza no caso previsto para as empresas de limpeza e manutenção, que existe o dispositivo do inciso 10 do artigo 3º da 10.833 e 10.637. Com relação às demais pessoas jurídicas, a Receita Federal entende que Vale Alimentação não se constitui insumo na produção de bens ou serviços. Então, é uma discussão que os contribuintes têm que enfrentar. E a gente sabe que muitas empresas, elas fornecem Vale Alimentação para os funcionários por uma necessidade, não tem como não fornecer. As empresas que estão em locais de difícil acesso a bares, restaurantes, as indústrias de forma geral. Então, é uma necessidade disponibilizar a refeição para os funcionários, mas mesmo assim a Receita Federal não aceita. Com relação ao álcool gel e luvas, no caso da Covid-19, agora recentemente, a Receita Federal reconheceu que esses gastos, desembolso, eles são geradores de crédito apenas para os funcionários empregados no processo produtivo ou na prestação de serviço. O que significa dizer que para as demais atividades, o álcool gel e luva não é necessário. Ora, nós sabemos que durante o período da Covid, todas as empresas para funcionarem eram obrigadas a disponibilizar álcool gel e luvas nos seus estabelecimentos. Então, como que não é necessário esse insumo e como não gerar crédito? Mas é uma decisão restritiva. Nós falamos há pouco aí, falamos sobre o frete de transferência entre o estabelecimento da pessoa jurídica. Até hoje a Receita Federal continua glosando créditos de transferência de mercadoria entre o estabelecimento da pessoa jurídica. Então, é uma situação, um critério restritivo, né? E que não atende à questão da cumulatividade, tá? Com ainda dentro do questão de crédito, nós temos algumas situações especiais. As empresas da atividade de transporte de cargas, né, elas possuem um crédito especial. No caso, todos os desembolsos com frete de empresas do Simples e pessoas físicas, transportador autônomo, a pessoa jurídica transportadora, ela tem direito a tomar um crédito das contribuições do PIS e COFINS sobre uma base reduzida em 70% para 75%, ou seja, ao invés de tomar o crédito de 1,65% do PIS, é de 1,23,75%, e da COFINS é de 5,70%. Mas por que no caso das transportadoras a legislação prevê um crédito inferior às alíquotas normais? Porque nesse caso, como eu disse, o crédito das empresas de transporte de carga ele pode ser feito sobre os gastos com contratação de empresas do Simples, freteiros do Simples e pessoas físicas autônomas. Então, como a legislação autorizou o crédito sobre pagamentos para pessoa física, o legislador entendeu por bem fazer um redutor para fazer uma média. Porque, como nós vimos ali atrás, não gera direito a crédito pagamentos feitos à pessoa física. Mas aqui no caso das empresas transportadoras, existe uma exceção. Por quê? Porque todos os freteiros, eles consomem combustíveis, consomem peças de manutenção e tem o desembolso do próprio caminhão, que é empregado na prestação do serviço, que é tributada como pessoa física. Então, por óbvio, os contratantes, os contribuintes que contratam serviços autônomos, eles têm sim o direito de tomar um crédito das contribuições do PIS e COFINS sobre parte desse desembolso, e por isso que o legislador fez uma base reduzida. Depois, nós temos a questão de créditos com alíquotas diferenciadas. Então, a questão de tomada de crédito, ela deve ser sempre observada também em relação à tributação que se deu na etapa anterior, certo? Por exemplo, papel imune, né?
de impostos, ele tá, se a tributação é 0,8 PIS/PASEP e 3,2 a COFINS, o crédito também deve ser na mesma proporção. Não pode ser tomado crédito superior ao que foi tributado na etapa anterior. Das mercadorias produzidas na Zona Franca de Manaus também, os adquirentes têm como crédito 1% e 4,6%, observadas as demais condições que tem, né? E no caso das aquisições de mercadorias das empresas tributadas pelo lucro presumido ou do Simples Nacional, a tomada de crédito ela é com base na alíquota normal, 1,65 de PIS e 7,6 da COFINS. É lógico que a gente sabe que as empresas do lucro presumido não tributam a 1,65 o PIS e 7,6 a COFINS. Nós sabemos que as empresas do Simples também não tributam assim. Mas e por que a legislação autoriza a tomada de crédito nas alíquotas normais bem superior às que foram tributadas pelos fornecedores na etapa anterior? Porque esses fornecedores eles estão no regime cumulativo, né? Como eles estão no regime cumulativo, eles estão fazendo uma tributação em cascata. Eles pagaram no lucro presumido 0,65 de PIS, 3 da COFINS, mas não tomaram crédito pelos insumos. Por isso é que o legislador manteve o crédito de uma alíquota normal da não cumulatividade nessas aquisições. Depois nós temos ainda também, em termos de crédito, o crédito de abertura de estoques, no caso em que a pessoa jurídica ela passa do lucro presumido para o lucro real. Então, nesse caso, sempre que a pessoa jurídica fazer a mudança do lucro presumido para o lucro real, ao ingressar no lucro real, ela tem direito a adjudicar um crédito sobre os seus estoques de abertura. E esse crédito, ele vai se dar nas alíquotas do lucro presumido. 0,65 a título de PIS, 3% a título da COFINS, e esse crédito será aproveitado em 12 parcelas. E ele deve ser calculado sobre os bens para revenda e os bens utilizados como insumo e produtos em elaboração e produtos acabados. Com base no balanço de abertura, quando a pessoa migra do lucro presumido para o lucro real, esse integra o estoque de abertura a tomada de crédito sobre as devoluções de vendas que foram tributadas pelo regime anterior. Então, uma empresa que ingressou no lucro real em janeiro e recebeu devoluções de vendas que foram realizadas em dezembro, quando ainda era lucro presumido, o crédito a ser tomado sobre essas devoluções, ele segue a mesma regra do crédito de abertura, 0,65 de PIS, 13 COFINS e em 12 vezes. Ainda dentro da linha de crédito, nós vamos agora falar sobre os créditos vinculados a receitas de alíquota zero, créditos vinculados à suspensão, a aquisições com suspensão e vendas com suspensão. Então, como regra geral, as vendas efetuadas com suspensão e isenção e alíquota zero não impedem a manutenção pelo vendedor dos créditos vinculados a essas operações. O que nós temos de crédito presumidos que geram direito para a pessoa jurídica? A pessoa jurídica do regime não cumulativo, ela tem direito a tomar crédito presumido em determinadas situações. Então, uma delas é da cadeia agrícola. Então, todas aquelas pessoas jurídicas que adquirem insumos de pessoa física, produtor rural ou de cooperado ou de cerealista e adquirem com suspensão, no caso, adquirem de pessoa física e cooperado, não é com suspensão. Mas quando adquire de cooperativa ou de cerealista, vem com suspensão. Esses produtos, se eles estando elencados e ela produz os produtos lá do artigo 8º da 10.925, que no caso aí está dentro da cadeia do arroz, do trigo, da farinha de trigo, da farinha de milho e outros produtos nessa natureza, a pessoa jurídica adquirente ela pode tomar um crédito presumido, certo? Sobre essas aquisições.
No caso da Lei 10.925, esse crédito presumido ele varia de 30% a 60%. Né? Nós temos o leite também. Também tem direito à aquisição, tomar crédito presumido, aquelas pessoas jurídicas que são da cadeia do vinho, que adquirem os produtos de pessoa física ou de cooperado pessoa física ou para a produção de vinho. Também tem direito a tomar créditos presumidos. Nós temos também, dentro da cadeia da carne bovina, ovina e caprinos, quando a pessoa jurídica que agroindustrial, ela faz exportação de produtos. Então, ela adquire gado, bovino, ovino, caprino, vivos, e ela faz o abate do gado e faz a exportação de carnes. Em função dessa exportação, ela tem direito a crédito presumido de acordo com a Lei 12.058. Também temos crédito presumido na cadeia do gado de carnes, de miudezas, de suínos e aves. Também existe crédito presumido ligado à receita destinada à exportação e também da cadeia do soja. Então, nós temos crédito presumido na cadeia do soja, ele é diferenciado do crédito presumido das demais cadeias, né? Na cadeia do soja, o crédito presumido, ele se dá sobre as vendas da pessoa jurídica produtora e não sobre as aquisições de insumo. Nos demais casos, o crédito presumido se dá sobre a aquisição dos insumos. O crédito presumido da aquisição do insumo tem também na cadeia do café, tá? Na questão do café destinado à exportação, também crédito presumido ligado à cadeia da laranja, destinado à produção de suco para exportação e à venda do álcool no mercado interno. Pois bem, com relação a créditos, ainda nós temos a questão das operações de contratos de longo prazo. Aí existe uma regra especial, porque em todos os demais casos onde nós falamos de crédito, a tomada dos créditos elas se dão de forma imediata ali, né, dos insumos, das mercadorias, independentemente da revenda ou da aplicação no processo produtivo. Então, a pessoa jurídica, quando ela adquire mercadorias para revenda, matéria-prima, material de embalagem, auxiliares, quando ela faz todos os embolsos, ela toma o crédito e esse crédito é aproveitado de forma integral no mês da realização da operação. Agora, existe uma regra especial para os contratos de longo prazo, tá? Então, a legislação estabelece que na hipótese de contratos de execução de prazo superior a 1 ano, de construção por empreitado ou fornecimento a preço pré-determinado de bens ou serviços, o crédito será calculado sobre a receita apurada de acordo com os critérios de reconhecimento adotados pela legislação do imposto de renda. O que significa? A pessoa jurídica que tem um contrato de longo prazo e esse contrato é tributado pela não cumulatividade e essa execução vai se dar a longo prazo, a receita vai ser reconhecida a longo prazo, a legislação estabelece que os créditos vinculados a esse contrato, eles só vão poder ser aproveitados na mesma proporção do reconhecimento da receita correspondente a esse contrato. Então, um exemplo, uma empresa que vai construir lá uma estrutura portuária e que essa estrutura, vamos supor que ela seja tributada. Hoje tem o reporto, tem vários, mas vamos supor que ela fosse tributada. Iria levar 2, 3 anos. O crédito daqueles insumos todos gastos naquela estrutura, fabricação daquela estrutura, só ia poder ser aproveitado na mesma proporção da reconhecimento da receita daquele fornecimento da estrutura. Então, uma regra especial para os contratos de longo prazo, então de construção por empreitada ao fornecimento, que deve ser observado. Depois nós temos a questão ainda relativa aos créditos, quanto à apropriação dos créditos. Como quem milita na área sabe, a geração dos créditos lá na FD Contribuições, ela é segregada em 3 categorias. Créditos vinculados à receita tributada no mercado interno, crédito vinculado à receita não tributada e crédito vinculado à receita de exportação. Além disso, nós temos que levar em consideração também
que muitas vezes a pessoa jurídica ela pode usar um insumo ou um serviço numa tributação, produtos com tributação cumulativa, numa situação de cumulativa ou da não cumulatividade. Quando ocorrer essas hipóteses, a pessoa jurídica ela tem que fazer um rateio para apropriação de crédito. E a legislação estabelece o rateio sob duas formas. O rateio de apropriação direta, onde é tomada a relação dos custos por meio do sistema de contabilidade de custo, ou seja, a apropriação direta eu tenho que ter uma contabilidade de custo que diga qual é o custo da atividade que é tributada, o produto é tributado, qual é o custo do produto que é não tributado. Ou, por opção, o contribuinte pode também adotar o rateio proporcional, onde a tomada dos créditos, daqueles insumos que podem ser geradores de crédito ou não, a rateio proporcional em função da receita bruta. Então, se a pessoa jurídica tem uma receita bruta que é tributada pelo PIS/COFINS e outra receita que é não tributada pelo PIS/COFINS no regime não cumulativo, a apropriação dos créditos daqueles insumos que são comuns às duas atividades pode ser feito pelo critério da proporcionalidade com base nas receitas. Então é o mais fácil, né, e mais prático e não exige controles. Com relação à utilização dos saldos credores ao final de cada trimestre, né, a pessoa jurídica, muitas pessoas jurídicas, elas, ao final de cada trimestre, muitas vezes elas são detentoras de crédito da contribuição do PIS e da COFINS e não devedoras. E esses créditos, eles, ao final de cada trimestre, eles podem ser utilizados para compensação de débitos da pessoa jurídica junto à Receita Federal ou na parte da Receita ou da Previdenciária, ou podem ser objeto de pedido de ressarcimento em espécie, de acordo com o que estabelece a legislação. E por último, nós temos agora a questão do prazo de recolhimento. O prazo de recolhimento das contribuições do PIS e da COFINS, eles vencem no 25º dia útil do mês subsequente às ocorrências do fato gerador, sempre que essa data de vencimento cair em dia não útil, deve ser antecipado o recolhimento das contribuições. Pois bem, vamos falar um pouco agora, então, sobre a incidência das contribuições do PIS e da COFINS na importação de bens ou serviços. Então, desde 1º de maio de 2004, a importação de bens e serviços passaram a ficar sujeita à incidência das contribuições PIS e da COFINS. E, no caso das mercadorias, os bens, o recolhimento das contribuições do PIS e da COFINS se dá de forma compulsória no desembaraço da mercadoria, ao passo que prestações de serviços e de intangível, o recolhimento das contribuições do PIS e da COFINS ficam a cargo do contribuinte que fez a importação do intangível ou do serviço. Então, com relação aos serviços, né, provenientes do exterior, a tributação ela se dá nas hipóteses em que os serviços são executados no país, aqui dentro do país, ou serviços executados no exterior, cujo resultado se verifique aqui no país. Então o fato gerador, no caso das mercadorias, é a entrada dos bens estrangeiros no território nacional. Como eu já disse, ocorrendo a entrada, vai haver o desembaraço e, obrigatoriamente, se o produto é tributado pelas contribuições do PIS e da COFINS, obrigatoriamente o contribuinte vai ter que fazer o recolhimento dessas contribuições para poder obter o desembaraço. Agora, com relação aos serviços, o fato gerador é o pagamento, o crédito, a entrega, emprego ou remessa de valores a residentes ou domiciliados no exterior como contraprestação pelos serviços prestados. E aqui é uma questão que esse recolhimento ele fica a cargo da pessoa jurídica contratante do serviço no exterior. Então não existe uma fiscalização desse serviço, não existe uma fiscalização para saber se o valor foi pago ou não.
Então, nós temos visto muitos casos onde as empresas fazem contratação de serviço no exterior, importação de intangíveis e acabam não recolhendo as contribuições do PIS e da COFINS. Com relação à base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS na importação, a base de cálculo das mercadorias, o valor aduaneiro, na hipótese de entrada de bem estrangeiro em território nacional, então é somente o valor aduaneiro. E no caso do serviço, é o valor pago, creditado, entregue, empregado ou remetido ao exterior antes da dedução do imposto de renda na fonte e acrescido do ISS, se for o caso, e das próprias contribuições. Com relação às alíquotas, as alíquotas de tributação na importação, no caso da importação de serviço, é a alíquota normal de 1,65 PIS/PASEP, 7,6 da COFINS. No caso da importação de bens, é 2,10 de PIS/PASEP e 9,65 da COFINS. É lógico que, como eu disse antes, quando falamos sobre alíquotas, tem muitos produtos que eles têm alíquotas especiais. Então, nesse caso, se o produto está sujeito à tributação com alíquotas especiais, a tributação na importação também vai se dar com alíquota especial. Produtos farmacêuticos, perfumarias, autopeças, pneumáticos, papel imune. Então, todos esses produtos que têm alíquotas especiais ou por unidades de medida, a tributação também vai se dar da mesma forma na importação. Com relação à tributação, uma vez feita a tributação na importação, a pessoa jurídica que adquiriu ou contratou o serviço do exterior ou intangível, ela passa a ter direito do crédito da não cumulatividade, observadas as mesmas regras para as operações com fornecedores do mercado interno. Então, se os bens forem adquiridos para revenda e vão ser tributados, a pessoa jurídica tem direito a tomar o crédito. Se os bens forem adquiridos para utilização na prestação de serviço ou na produção ou fabricação de bens, também gera crédito. A energia elétrica consumida no estabelecimento da pessoa jurídica, se ela for contratada com o exterior, também gera direito a crédito. Os aluguéis e arrendamento mercantil de prédios, máquinas e equipamentos utilizados na produção de bens e prestação de serviços também gera direito a crédito. Então, os pagamentos de PIS e COFINS de bens e serviços ou intangíveis adquiridos do exterior, eles geram direito a crédito na mesma ótica da geração de crédito dos bens que são adquiridos no mercado interno. E com relação ao crédito, esse crédito ele se dá com base no valor que foi efetivamente pago na importação. Então não existe questões de crédito diferenciado. O que foi pago na importação gera direito a crédito. Exceto antigamente quando tinha o adicional de 1% que não gerava crédito. Hoje o adicional não existe mais. Com relação às isenções de contribuições de PIS e COFINS na importação, essas são muito restritas, né? Elas estão só direcionadas para a União, Distrito Federal, estados, municípios, missões diplomáticas, representações e organismos internacionais, também para amostras e remessas postais sem valor comercial, remessas postais e encomendas aéreas destinadas à pessoa física, bagagem de viajante e bens adquiridos na loja de Zona Franca. Bens trazidos do exterior, do comércio fronteiriço, né? Bens importados sob o regime de drawback e objetos de obra de arte recebidos em doação por museu, institutos instituídos e mantidos pelo poder público. E máquinas, equipamentos e aparelhos, instrumentos e suas partes, quando destinado a pesquisas científicas e tecnológicas. Então, com relação à isenção ou dispensa, são muito poucas. Agora nós temos a questão do prazo de recolhimento das contribuições do PIS e da COFINS na importação. Então, o prazo, quando se trata de mercadorias, o pagamento deve se dar na data do registro da declaração de importação. E quando se trata de
serviços ou intangível, o recolhimento das contribuições PIS da COFINS sobre esses itens se dá na data do pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa ao exterior. Então, os serviços, o recolhimento das contribuições é na data do pagamento, do crédito, da entrega. Não existe um prazo, assim como existe nos demais casos. Então, o prazo é imediato. E aí, com relação aos serviços intangíveis, fica o nosso alerta. Como eu disse antes, a gente tem visto que muitas empresas, por desconhecimento da legislação, importam serviços, adquirem contratos de serviço no exterior, efetuam o pagamento do serviço ao exterior via um contrato de câmbio, adquirem intangíveis, efetuam o pagamento dos intangíveis, mas não recolhem as contribuições do PIS e COFINS na importação, muitas vezes porque não tomam crédito ou muitas vezes também por desconhecimento. Então, com relação a esse painel tributário, o recado que a gente gostaria de ter transmitido foram esses. Deixamos em aberto aí as consultas, né? E nós temos toda a equipe técnica da CCA, no caso para consultoria, tudo em aberto, para sanar dúvidas e resolver algumas questões de ordem tributária. Como eu disse já durante a apresentação, a legislação das contribuições do PIS e da COFINS ela é muito vasta e ela exige que os contribuintes periodicamente revisem todos os seus procedimentos, sejam eles procedimentos automatizados, sejam eles normas internas e critérios de apropriação de créditos, tributação, revisão das suas tributações, porque é muito fácil o contribuinte muitas vezes passar desapercebido uma mudança ou alguma alteração no seu sistema que altere significativamente o recolhimento de contribuições e a tomada de crédito. Por hora seria esse o nosso recado. Agradecemos a todos aí pela participação e até a próxima painel tributário.